Bom, a maioria dos brasileiros acham que o inglês é o que acaba travando a carreira deles aqui na Austrália. Depois de 7 anos, eu acho que eu cheguei a uma conclusão de que, pessoal minha, né, claro, de que não é bem exatamente isso, né, ou apenas só isso. Bom, pra quem não sabe, eu moro aqui na Austrália já tem 7 anos. Aqui no canal eu compartilho com vocês um pouco da minha vida, finanças aqui na Austrália versus o mundo e também muito sobre minha carreira e toda a minha trajetória, carreira profissional, enfim, um pouquinho desses 3 pilares. E fica comigo que esse vídeo aqui tá bem legal. Depois de 7 anos estando aqui na Austrália, essa é basicamente a minha primeira viagem nessa empresa que eu tô hoje, né? Que eu trabalho com eles já tem 5 anos. Antes disso eu já tinha feito umas viagens a trabalho, mas era tudo pra limpeza. E nessa minha primeira viagem eu acabei encontrando meu chefe aqui em Melbourne. Ele veio da Nova Zelândia pra cá, eu saí de Sydney. A gente veio visitar um fornecedor, né? A gente veio visitar, na verdade, uma empresa que a gente vai fazer parceria pra poder, enfim, gerenciar melhor nosso armazém que a gente tem aqui. Na verdade, que a gente vai estar usando deles, enfim. A gente teve uma reunião de tipo 3 horas, que eu nem imaginei que fosse levar tanto tempo e acabou levando exatamente as 3 horas. Acho que até um pouquinho mais. Enquanto eu tava aqui e enquanto eu estava vindo, eu estava pensando, todas as oportunidades que eu tive aqui na Austrália, assim, desde a primeira oportunidade, elas não foram porque, nossa, eu tinha um inglês perfeito, porque eu não tinha um inglês perfeito, né? Elas vieram, assim, justamente porque eu desenvolvi uma habilidade em alguma coisa. Ou eu acabei mostrando mais responsabilidades em uma certa coisa. Ou porque eu tomei atitude em certas situações que alguém precisava tomar. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu achava que absolutamente tudo dependia do inglês, claro, né? Você tá vindo pra um país que só fala inglês. Eu fui muito, muito atrás porque eu pudesse melhorar meu inglês cada vez mais e mais e mais. Pra quem não sabe, eu já até fiz um vídeo aqui antes. Quando eu cheguei aqui, eu comecei no nível do beginner, mais ou menos. O elementary, que a gente chama, né? Tipo, é um nível bem, bem iniciante. Meu inglês era muito ruim. Eu não tinha um inglês bom. E eu não sabia a maioria das coisas. Eu terminei a escola de inglês, eu tava no intermediário. Então, tipo, eu também não terminei lá aquelas coisas. Acho que eu nem tinha ficado tantas semanas assim no intermediário. E eu acabei não renovando pra mais inglês. Boa parte não, acho que tudo que eu aprendi até hoje foi por conta própria. Foi ou trabalhando ou estudando por mim mesma. E uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, ainda mais depois que eu fui trabalhar em escritório, depois eu peguei a posição que eu tô hoje, e eu sempre fiquei pensando e sempre fiquei matutando muito na minha cabeça a questão de tipo, eu sou a única pessoa aqui que não é nativa no inglês, então eu preciso me esforçar mais ainda, eu preciso mostrar mais ainda, eu preciso melhorar o meu inglês mais ainda, eu preciso conseguir pronunciar as palavras perfeitamente. E em escritório, né, as pessoas usam vocabulário diferente, eles usam, aqui na empresa que eu trabalho, eles usam bastante um vocabulário mais formal, e também tem muito jovem, então eles acabam usando umas abreviações, que eu também não entendia nada, inclusive, até hoje eu mando pro ChatGPT, que abreviação é essa? Que eu não entendo. E, enfim, é um disclaimer, né? Eu sempre, literalmente, tipo, até as minhas conversas com AI, com o Grok, por exemplo, eu tenho que eles têm aquela agente que você pode ficar conversando, eu fico conversando em inglês, peço pra me corrigir, peço pra falar onde estão os meus pontos, peço pra melhorar minha pronúncia, eu sempre fico forçando e batendo nessa mesma tecla, e eu tinha pra mim de que eu perdi oportunidades por causa do meu inglês, simplesmente porque eu não tinha um inglês perfeito como outras pessoas, né? E por fim, depois de tudo isso, e acho que todas as coisas que eu conquistei, que eu cheguei até hoje, né? Eu tava até pensando isso quando eu tava vindo pra cá. Eu posso não ter o inglês perfeito, mas, sem dúvida, uma das coisas que mudou minha carreira foi literalmente a comunicação. Tipo, o inglês não é perfeito, mas eu dou as caras, eu vou, eu faço, eu resolvo. Posso estar me comunicando meio errado ali, meio errado aqui, mas me comuniquei, mas fiz, mas fui atrás. E eu não tenho dúvidas que isso foi o que mais me abriu porta, sabe? Que foi o que me fez chegar aonde eu estou hoje. E eu vejo que tem pessoas que podem falar, que falam, né, o inglês perfeitamente, que tem aquele inglês certo, que sabe todas as palavras, entende absolutamente todo mundo e não conseguem se comunicar da maneira mais efetiva, vamos dizer, da maneira que a outra pessoa consegue realmente entender, interpretar, ou acaba
não se levantando da maneira que podia, se é que vocês conseguem entender o meu ponto aqui. E aí, isso é uma mensagem que eu quero trazer pra você, na verdade, pra você que pode não ter um inglês perfeito, que tem vontade de tentar alguma coisa nova, que quer arriscar, com certeza é algo que você consegue. Se você for atrás, se você for se esforçar, se você der as caras, se você se comunicar mesmo não conseguindo. Eu acho que o maior erro das pessoas é do tipo, eu não consigo, eu tenho medo, então eu não vou. Tipo, eu tava morrendo de medo antes de eu vir pra cá. Porque, literalmente, eu sempre acabo me enfiando no meio dessas pessoas que, né, eu sou a única que não é nativa. E você fica com frio na barriga, né, de como que eu vou falar, como que as pessoas vão me entender, as pessoas vão me entender errado. E você fazer isso, mesmo você tendo essa preocupação, mesmo você tendo medo, já te mostra, já te coloca muito à frente de muitas pessoas. E nessa questão da comunicação, tipo, tem gringos que trabalham comigo que não conseguem se comunicar. Que não conseguem se comunicar ao ponto de uma pessoa entender realmente eles. E essa história da comunicação, eu tava até pensando, eu postei um vídeo esses dias atrás, né, falando disso no Instagram. Uma época, teve uma vez que umas amigas minhas me zoaram aqui falando que eu era uma pessoa que falava muito. Elas realmente fizeram uma brincadeira, assim, tiraram uma zoação falando que eu falava muito. Na época, eu não tava bem comigo mesma, tinha várias coisas rolando e eu fiquei muito com aquilo ali na minha cabeça. Ao ponto de, tipo, eu preciso mudar. Não dá mais pra ser essa pessoa, né, de eu falar muito. Preciso ser igual às outras pessoas, preciso ficar quieta. Não posso ficar sendo tão boca aberta. Enfim, eu fiquei mal, eu fiquei matutando isso na minha cabeça por um tempão e esse tempo atrás, até quando eu postei o vídeo, eu tava pensando nisso. Imagina se eu tivesse feito. Tudo bem que não é fácil, é algo muito difícil pra mim conseguir ficar quieta. Mas imagina se eu tivesse feito. É um dos meus maiores dons, né? Sem dúvidas, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Primeiro é ajudar pessoas, segundo é falar. Se eu puder ajudar pessoas enquanto eu falo, pra mim tá perfeito. Porque são duas coisas que combinam muito, que eu consigo fazer assim, e tô muito feliz fazendo isso. Se eu tivesse parado isso, eu poderia não ter um terço das oportunidades que eu tenho hoje. Eu poderia simplesmente ter ficado quieta no meu canto, na empresa, em horas, em momentos, enfim, que eu poderia só, enfim, me excluir e ficar ali com meu medo do inglês, com medo de me comunicar, por não ser a pessoa que fala muito, mas, enfim, aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Por que eu fui levantar a viagem de Melbourne pra falar de toda essa minha questão de falar e de inglês? É basicamente assim, se você mora fora, se você quer vir pra fora, se você quer mudar a sua carreira, se você sente que existe algo que tá te travando e você quer mudar a carreira, dá as caras. Literalmente, dá as caras, independente do que for. Você conseguiu uma entrevista, você tá com medo de seu inglês, se joga, faça, erre, mas faça errando. Cada vez que você for, você vai aprender mais. Se você tem medo de entrar numa reunião porque só vai ter gringo e você tá com medo e você acha que você não vai conseguir falar, dê uma treinada um pouquinho antes, ou se não der tempo também, entra, tenta, mostra o seu esforço. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi aqui na Austrália é que você tentar, você dar suas caras, já mostra que você quer muito mais do que outras pessoas que têm a oportunidade na mão e não faz nenhum terço. E isso acaba te levando para lugares que você jamais, assim, vai imaginar e que provavelmente você merece e você só tá com um pouco de medo de fazer isso. Porque boa parte, né, eu diria que muitas vezes não é o inglês que tá travando a sua carreira. É o medo de aquilo que você já sabe, né? Que você sabe que você vai, que é uma coisa que é uma insegurança sua e você acaba ficando com medo e acaba travando naquilo. E sem dúvida, essa é a maior lição que a Austrália me ensinou. Eu já passei tanta vergonha aqui, tanta, vocês não têm noção. E eu sou muito cara de pau. Tipo, eu passo vergonha, eu dou risada, fico dando risada da minha própria vergonha, depois eu fico pensando e repensando nela. E tá tudo bem. Passou. Pelo menos eu fui, dei as caras e passei vergonha. E eu já tive vários momentos, várias situações. Eu acho que a maior questão de tudo é que eu passo vergonha. E é isso. Acontece, eu tô aprendendo com todos os meus erros, igual tá sendo o YouTube pra mim. Enfim, pode ser um pouco clichê tudo que eu falei aqui, mas eu queria muito compartilhar com vocês. Pra mim tá sendo um momento muito diferente, eu nunca imaginei ter essa oportunidade, da onde eu vim, do meu inglês, do nível das coisas, né? Aonde eu comecei, quem ainda não viu, tem o vídeo de onde eu explico certinho como que eu comecei no meu trabalho e a posição que eu tô hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário, se inscreve no canal. Toda quarta-feira tem um vídeo novo. E um beijo, até a próxima!